A Mônica surgiu ali pós-pandemia, justamente isso, dessa necessidade de ir para o vídeo, de ir para o online, de ir para a internet. Ela não surgiu, começou ali, a gente começou a conversar ali, naquele saindo da pandemia. A Marise Ribeiro, ela é uma super apoiadora das artes, ela é advogada e ela, na época, tinha uma loja, um e-commerce de joias. Mas ela não é do ramo das artes. Não é. Ela só realmente valoriza muito. E aí ela tinha uma loja de joias, um e-commerce, joias finas para mulheres mais maduras, né? Então, ela precisava muito chegar nesse público. Então, ela chegou e conversou comigo e com o Juscelino e falou, eu quero fazer um trabalho mais artístico para isso. Então, num primeiro momento, ela pensou numa apresentadora, depois ela falou, não, eu acho que eu quero uma pessoa mesmo, uma personagem que vá dialogar com esse público. E aí, a gente chegou na Mônica Fiorucci. Então, é uma mulher, claro, ela é bem-sucedida, ela já tinha uma empresa de contabilidade, ela se chama Mônica, porque a primeira contadora brasileira se chamava Mônica, e ela tinha uma empresa de contabilidade, né? A Jane, a Jane é professora de... Jane Clay, não sei se você conhece, ela é professora também de cinema, e trabalha como diretora de fotografia também. E ela nos ajudou a construir esse universo da Mônica. Então, a Mônica, uma mulher 40 a mais, recém-separada, foi trocada por uma jovem, história de muitas mulheres que a gente conhece. A Mônica surgiu também ali com histórias de várias mulheres próximas, né, que a gente foi pegando um pouquinho de cada uma. E como desenvolver, então, essa história? A gente falou, vamos criar uma websérie, vamos tentar, dentro da internet, ter essa comunicação com essas pessoas. O objetivo já era o audiovisual. Já era o audiovisual, esse sim, esse foi direcionado, né? Então, vamos para uma websérie, que é uma outra linguagem ainda que estava surgindo ali, né? Com todo mundo tentando descobrir essa nova linguagem, que é um outro lugar ainda. E aí, a Mônica surgiu nesse formato de episódios curtos, a gente criou 12 episódios, justamente para falar desse universo dela, da separação, do ser trocada por uma mulher mais jovem. Por quê? A internet também, o lugar de fala das mulheres mais maduras, ele não existe tanto, não é tão fácil. Você vê, pouca abertura para as mulheres 40 a mais se destacarem. Por quê? Parece que depois dos 40, principalmente para as mulheres, é como se tudo não existisse mais. Você deixa de ser mulher, você deixa de ser bonita, você deixa de ter uma vida... É como se você não tem mais vida sexual ativa, você não é mais desejada, é como se você perdesse o brilho da vida por ser uma mulher 40 a mais. Isso é bem real, assim, tanto que, né, a gente ouve muitas atrizes, muitas modelos falando sobre isso, porque é real. O mercado, ele é muito difícil para essa idade. Então, tudo isso a gente trouxe para discutir na websérie. E, claro, ela era viciada em joias, então tinha coisa das joias para mostrar. Só que a gente viu que a Mônica podia ser muito mais do que simplesmente a viciada em joias e dialogar somente com esse público das joias, né? Então, a gente trouxe esse lugar do envelhecer saudável, da relação com os filhos jovens, depois de tantos anos de uma profissão, de repente, ver que não quer mais fazer aquilo. Então, como se inserir novamente no mercado de trabalho com outra profissão? E que aconteceu com muita gente pós-pandemia, né? Muita gente fechou a empresa, muita gente deixou de fazer aquilo que fazia e teve que se reinventar e inovar para poder se sustentar, para poder viver. Então, a gente começou a discutir tudo isso. Fechamos a primeira temporada e aí começamos tentar parceiros para desenvolver as histórias, buscando um foco também comercial, porque a gente viu que a Mônica podia ter um potencial de vender qualquer coisa, já que a gente começou com esse foco das joias. Então, a Mônica pode vender qualquer coisa. Vamos tentar uma segunda temporada. Então, tinha lá a empresa de joias, mas aí a gente fez num salão de beleza, a gente fez na Eletrorastro, a gente fez num bar, num restaurante. E aí a gente construiu as histórias, os roteiros em cima desse parceiro. Então,
em torno de 60% da história acontecia no ambiente do parceiro. Então, a gente escrevia a história pensando nesse parceiro, valorizando esse parceiro da websérie, né? Então, aí a gente chegou na segunda temporada. Com a segunda temporada, buscando esse foco também de se destacar na internet, porque a gente também quer ganhar dinheiro com o nosso trabalho. A gente queria que a Mônica se tornasse algo rentável também, além do artístico. Era um diferencial ter o artístico ali falando. Mas a gente queria esse destaque. Então, a busca pelos parceiros aconteceu dessa forma. E aí, então, a Mônica deixou de ser dona da empresa de contabilidade, existe tal, mas né, ela já não administra mais, e passou a ser vlogueira. Pensa, uma vlogueira 40+, que é outro lugar que não parece que não cabe tanto, né? Existem tantas blogueiras por aí. E aí, então, aí a gente começou a sentir as dificuldades dessa relação do artístico com a internet, que a gente achou muito difícil chegar nessa parte do vlogueira, porque é isso, a gente começou a fazer episódios curtos, de um episódio, começamos com 10 minutos, chegamos a 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos, e aí para o Instagram e para o short do YouTube tinha que ser 1 minuto. Então a gente começou a contar a história de 1 minuto. Então, pensa essa loucura que é de sair de uma história de 10 minutos para chegar a 1 minuto e conseguir contar uma história. Então, isso já foi bastante desafiador. Muito, porque em termos de produção não muda muito, não né? muda. A equipe vai ganhar a mesma coisa se ela fizer um episódio de 5 minutos ou de fazer um episódio de 1 minuto. Em termos de produção, de direção, nada muda, né? Para atriz, é isso. Você só grava mais rápido, né? Mas aí o que você faz? Você grava 4 episódios num dia para valer a diária. E aí, então, a gente... Né? Então, tendo que se adaptar a tudo isso que a internet propõe, oferece hoje. Então, foi muito difícil. Isso acho que já foi uma das coisas que dificultou um pouco o desenvolvimento do trabalho. Porque a gente conseguiu. Tem, né, a Mônica no Divã, a gente fez outros quadros. Mônica no Divã, Mônica Superstições. E a gente buscou, dentro disso, também trabalhar com os produtos e tentar fazer formatos diferentes de venda de produto. E o que a gente viu? Que é isso, a gente investiu, não conseguiu ter o retorno que a gente gostaria. Então, a gente pensou, vamos dar uma pausa agora nesse lugar da Mônica na internet, mais redes sociais, né? E a gente quer fazer uma 3ª temporada, voltar para as histórias da Mônica, que é uma personagem divertida, leve, que gerou identificação com muita gente. Assim, ela chega nas mulheres mais velhas, claro, chega no público mais maduro. Mas, por exemplo, a gente teve jovens que vieram, né, conversar, que curtiram muito, e também porque estabeleceram uma relação com a sua mãe. A gente teve, por exemplo, um depoimento de uma moça de 27 anos. Ela falou, não é o meu, eu não sou o público-alvo. Mas eu pensei assim, a minha mãe viveu a vida inteira para a família dela. Nunca fez nada por ela. Sempre se dedicou aos filhos, ao marido. E agora está lá com 60 anos e nunca fez nada. Então, se ela assistir a Mônica e algo tocar que a Mônica largou toda uma vida e foi buscar se satisfazer como mulher, como profissional, e isso tocar a minha mãe, já vai ser algo fascinante. Ela se emocionou quando contou isso pra gente. Então, eu acho que a Mônica é mais esse lugar, sabe, Glauber? A gente tentou nesse lugar da internet, mas é é isso, o que a gente faz é algo muito caro para a internet. Hoje, você bota, né, lá, uma pessoa que bota uma peruca, um cara que bota uma peruca e um vestido de mulher e vai falar de coisas ali muito rápidas, pouca produção. E às vezes é isso que funciona. Às vezes é uma mulher apertando uma espinha e é isso que vai funcionar, é isso que vai viralizar, é isso que gera uma identificação e talvez não um conteúdo tão artístico. Exato. Não só tão artístico, mas um conteúdo com relevância, né? Exatamente. Um conteúdo com conteúdo. E daí parece aqui que eu tô, né, sendo muito artista falando disso, mas é difícil. Aí chegou num lugar que a Mônica... então assim, vamos deixar a Mavelyn de lado para a Mônica começar a ser mais humanizada. Então, vamos produzir coisas todos os dias, stories. Então, a vida da Mavelyn meio vai ser um pouco da Mônica. Eu falei, não dou conta disso.
Não dou conta. E até esses dias teve um vídeo, eu vi a Alice Braga Não dá, falando não dá. sobre isso. Porque assim, ela falou, eu sou tímida, né? Ela disse, eu sou tímida, eu não gosto de ficar me expondo, postando tudo que eu faço. Eu posto, como o Mavelyn, o meu trabalho, coisas Sim. quais adora. Às vezes lá, vou numa festa, tô com uma roupa, mas eu até faço. Mas é um outro lugar, essa exposição. E aí eu teria que abrir mão de ser Mavelyn, construir todo um universo da minha vida, transformar em Mônica. E isso daí foi uma coisa que mexeu num lugar que eu não daria conta. Vai cair lá naquela fala que eu tive do Zé Maria Santos, né? Cara, tem um lugar para o... Sabe, tem um lugar pro personagem surgir. Sim. Ele surge e ele desaparece ali como um fantasma. Um lugar de fantasma no cemitério. Não tem que assombrar a casa de ninguém.